Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós aqui já estamos no módulo capítulo 23, né? Que vai falar aí de nem certo e nem errado, ok? Falando-se ainda da escrita e da leitura. E aqui nós vamos continuar o nosso módulo 133, o 134 e o 135. Só que eu vou fazer diferente. Esse módulo eu vou dividir ele em dois, tá? Por quê? Ele tem aí um texto grande para leitura e eu gostaria muito que vocês lessem com atenção. E além da lição que tem na apostila, eu vou pedir uma tarefa à parte que vai ser feita no caderno. Então, eu vou parar numa certa determinada ordem aqui dessa matéria, paro, falo do exercício, né? Coloco o exercício lá no Vindimo e também vou pedir que vocês façam um relato, ok? Mas no final eu explico para vocês. Bom, aqui ele fala sobre relato histórico, né? Ele conta algo histórico pra gente. Ele fala de um botânico, né? Um naturalista e um viajante francês, Auguste de Saint-Hilaire, né? Foi um dos cientistas que chegaram no Brasil durante o período da colonial entre 1816 e 1822, a fim de realizar pesquisas, né? E nessa época, a corte portuguesa estava instalada no Brasil e havia alguns anos, mas preciosamente eles estavam desde 1808. E o objetivo dela era estimular o desenvolvimento da então colônia. Afinal, considerava-se importante que o Brasil não se diferenciasse muito da Europa, de onde vinha a corte. Aí tem um trechinho aqui que fala sobre a corte portuguesa no Brasil. Então vamos ler sobre isso. A corte real portuguesa chegou ao Brasil em 1808 em um contexto marcado pelas invasões napoleônicas. Em 1806, o líder político e militar Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental por meio do qual os países europeus ficavam obrigados a fechar os portos para o comércio com a Inglaterra. Portugal não acatou o decreto e, com o apoio da Inglaterra, país com o qual mantinha longa aliança política e comercial, transferiu a sede monárquica para o Brasil, para onde partiu em novembro de 1807, chegando em janeiro de 1808. Enquanto isso, Portugal e uma das tropas inglesas ficaram encarregadas de derrotar os franceses. Isso aqui com certeza vocês já devem ter visto ou ainda vão ver, né, com o professor Eduardo nas aulas de história. Bom, aqui ele fala que Saint-Hilaire, né, percorreu muitos quilômetros do território brasileiro durante a sua jornada e preocupou-se em escrever relatos sobre a sua viagem, que se confundem com os relatos históricos, na medida em que narram as circunstâncias que envolviam o contexto brasileiro em determinada época, e especialmente aquelas que dizem respeito à vida natural. Hoje, tais relatos servem como documentos que contribuem para o compreendermos o Brasil em um movimento, aliás, em um momento chave, marcado pelas transformações decorrentes da instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, tá? Aí aqui tem um textinho que é o que eu queria que vocês fizessem, desculpa, que vocês lessem, Viagem ao Rio Grande do Sul, tá? Então nós vamos com essa atividade até aqui. Vocês vão ler esse texto, tá? Ele vai terminar aqui, né? É o relato do Saint Hilaire, né? E aí nós temos o vocabulário aqui,
detalhando as palavras desconhecidas, como pilhagem, por exemplo, roubo, saque, principalmente feito por tropas conquistadoras, né? Nem eu sabia o que era pilhagem. Ignóbio, olha só. Será que deve ser alguma ignorância? Não sei, vamos lá. Ignóbio, que não é nobre, que inspira horror do ponto de vista moral de caráter baixo, caráter vil e baixo. Olha só, tá vendo? Consignados, veja bem, registrados, né? E relvado, diga aqui, terremoto coberto de grama. Vejam. Então, tem esse texto para vocês lerem. E aí eu vou deixar 2 páginas da lição para que vocês possam fazer na apostila. E agora o próximo vídeo da outra aula eu vou continuar daqui, da onde eu parei. Ok, meus lindos? E a lição eu deixo no Vindimo para vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus. E olha, é para ler realmente, tá? Porque no final, junto com a lição, essa parte dessa lição que eu vou chegar até aqui, até essa carta, né? Vocês vão escrever para mim um relato. Só que eu quero um relato de uma viagem, de qualquer viagem que vocês fizeram. Então, eu vou querer, junto com esta lição, no caderno, vocês vão fazer um relato. E esse relato, vocês vão colocar todas as características possíveis que vocês se lembrarem, tá? Veja, olha, aqui ele começa viagem ao Rio Grande do Sul. E ele conta que era uma segunda-feira, 4 de junho. Ai, Pro, mas e se eu não lembrar a data, o dia? Não importa, o dia, o ano, você pode colocar aí fictício, você pode inventar um dia, mas talvez o ano você se lembre. E aí você vai falar da cidade, como era a cidade. Por isso que é muito importante que você leia esse relato, essa carta que ele fez, Viagem ao Rio Grande do Sul, para que você possa fazer o seu relato também de uma viagem, tá? De coisas diferentes que você viu, que eram até inusitadas, que você desconhecia, ok? E aí na próxima aula nós vamos corrigir. Então, lembrando mais uma vez, o próximo vídeo, que é referente ao mesmo assunto, eu vou começar daqui. Tá bom, meus lindos? E a lição eu vou deixar no vídeo 2 páginas e depois eu deixo as outras 2 páginas. Beijo grande e fiquem com Deus.